Sou um homem suscetível de violentas nostalgias. Gosto de falar da vacina obrigatória, do naufrágio da barca Sétima e do assassinato de Pinheiro Machado. Sei que essas datas, esses fatos, exalam um cheiro de remédio de barata. Mas ótimo que assim seja. O remédio de barata é justamente o passado. Sim, o passado em aroma. Se me perguntarem o que é que se salva em mim, direi de fronte erguida, a memória. Agora mesmo estou evocando o rio do fonfon, da careta, do cinema mudo. O vilão do cinema usava olheiras de rolha queimada. Era também o rio dos poetas. Hoje o título de poeta não acrescenta nada ao próprio, nem aos familiares. Antes, não. No tempo de Raul Pederneiras, o homem de rua, de retreta, de boteco, respeitava a inteligência. Quando eu tinha 7 anos, uma vizinha me chamou. Disse arrepiada: "Teu pai tem um intelectual muito desenvolvido." Meu pai fazia artigos assinados no Correio da Manhã, e quando passava havia o murmúrio: "Que cabeça, que cabeça." Naquele tempo apontava-se o poeta no meio da rua. Ele era um sujeito fortemente individualizado, como o soldado, o marinheiro, o bombeiro, o pintor. Este último punha no colarinho uma gravata feérica, ou melhor dizendo, uma gravata que era um repolho multicolorido. O artista plástico também usava um chapelão de mexicano de Hollywood. A gravata era como a farda do pintor. Hoje, ninguém respeita a inteligência. Nem a inteligência se respeita a si mesma. Mas na minha infância o intelectual tinha o seu espaço. Nas salas, mocinhas e senhoras recitavam sonetos com fundo de piano. E nas ruas o brasileiro chamava assim o quitandeiro, o sorveteiro, o garçom. "Olá, poeta. Vem cá, poeta. Escuta aqui, poeta." Era-se poeta ou, na pior das hipóteses, ilustre, também palavra de soneto. Lembro-me de um comissário de polícia que batia nos presos, ao mesmo tempo que os exortava: "Confessa, poeta. Vais falar, poeta?" E quando o espancado berrava demais, a autoridade dizia-lhe: "Engole o choro, engole o choro." E o poeta o engolia. Era medonho. De uns tempos a esta parte, tudo mudou. Até o Charleston, até Benjamin Costalatti, ainda se era poeta, ainda se era ilustre. Eis o que me pergunto: onde e quando começou a degradação do intelectual? Vejamos. Lembro-me de certa atitude de Paul Eluard. Os comunistas iam enforcar um poeta. Sim, enforcá-lo como um ladrão de cavalos. Alguém foi pedir a Eluard que assinasse um pedido de clemência. O poeta não se alterou. Disse, macio, sucinto, exato: "Não assino." E não assinou. Era um canalha. Eis o que eu queria dizer. O aviltamento começou quando o intelectual se politizou. Já não bastava ser poeta, romancista, ensaísta, dramaturgo, pintor. Uma vez que a política é a linguagem do nosso tempo, o artista tem de sair de sua solidão criadora. Nunca se pediu um soneto a Bismarck, ou um romance a Roosevelt, ou um drama a Churchill. Mas se exige do poeta que, apesar de sua nobilíssima covardia física, pegue no fuzil, trepe na barricada e atire como um Tom Mix. Vejamos um romancista.
ele se desvia do ato literário puro. E por quê? Há suas vantagens. Assina manifestos, vai a reuniões, bebe no Antônios, desfila em passeatas e não precisa escrever uma linha. Até os grandes fazem essa mistificação. A fúria religiosa de Tolstói foi apenas um disfarce de sua impotência romanesca. Mas o pior são os jovens que, antes de chegar ao Guerra e Paz, estão para sempre aviltados. Ontem escrevi sobre as indignidades de Sartre. Lembro-me de mais uma. Há pouco tempo ele mandou interditar a própria peça, As Mãos Sujas. Não se conhece nada parecido em matéria de aviltamento próprio, de autoflagelação. Por uma vaga injunção política, um artista se faz polícia de si mesmo e a si mesmo se mutila. E esse escritor tem a vil coragem de falar em homem, em pessoa humana, em liberdade. Nos seus escritos, ousa tratar dos valores da vida. Por isso mesmo, Guimarães Rosa teve um gesto perfeito. Foi o menos político dos nossos autores. E, repito, foi o mais autor de nossos autores. Era só autor. Era só escritor. Era só estilista. Nunca o vimos carregando faixas e pichando muros com vivas a Cuba. Se tivesse de pichar, daria vivas ao Brasil, aos tenentes do diabo, a Magé, à Praça 7, ao Flamengo. Uma vez o velho Rosa almoçou com Antônio Calado e Otto Lara Rezende. O autor do Grande Sertão passou 2 horas pedindo ao Calado, pelo amor de Deus, faça literatura, romance, teatro. No Brasil é preciso pedir ao romancista para fazer romance, ao poeta para fazer versos. Guimarães Rosa foi apenas o santo da frase. A frase estava acima de tudo. E porque não existiu politicamente, pôde levantar o seu monumento estilístico. Dirá alguém que os nossos escritores de esquerda não fazem literatura, mas assumem uma atitude corajosa contra os Estados Unidos. Não há tal coragem. É facílimo atacar os Estados Unidos no Brasil e dentro dos próprios Estados Unidos. Até os norte-americanos se auto-atacam com a maior efusão. Sartre mete o pau nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, cospe na memória de Pasternak. O nosso intelectual de esquerda não suspira contra a cortina de ferro. Lá, a inteligência é diariamente estuprada. Ninguém diz nada. A não resistência aos crimes contra a inteligência começa no intelectual de esquerda. Ele não fará nada, jamais, contra o totalitarismo vermelho. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, o intelectual de esquerda estava com a Alemanha nazista. Estava com Hitler, por causa do Pacto Germano-Soviético. O Partido Comunista Francês lançou um feroz manifesto contra a guerra imperialista. Queria que os trabalhadores de França cruzassem os braços. Sim, o intelectual de esquerda só descobriu as atrocidades nazistas quando a Alemanha invadiu a Rússia. Só então Hitler passou a ser Hitler. Antes, não era Hitler. Na queda de Paris, dizia-me um comunista, Hitler é mais revolucionário do que a Inglaterra. Já vimos a hedionda autocastração de Sartre no episódio de As Mãos Sujas. No seu gesto está todo o destino do intelectual de esquerda. Já se pode falar numa inteligência indigna. Eu entendo o horror do poeta brasileiro que, a partir de Pasternak, desistiu de escrever. Chamado a assinar um manifesto de escritores, esbravejou. Não sou escritor, sou uma besta.
e, como o colega insistisse, berrou de dedo na cara: escritor é você, você!